Vamos em frente, eu tinha feito uma pausa rápida, vamos dar sequência. Nós estamos, né, em Haja como se já fosse, e eu ia citar uma pesquisa super curiosa. Essa pesquisa, na verdade, envolveu casais e separou basicamente esses casais em dois grupos, né? Um grupo, a situação era o seguinte, ó, eles seriam presos lateralmente por velcro nos punhos e tornozelos. Ficariam de quatro, engatinhariam, passando por um obstáculo de 1 metro, ida e volta, e deveriam manter uma almofada presa entre eles durante todo o trajeto sem deixar cair. Quer dizer, tinha toda essa atividade. O outro grupo, né, bem menos incomum, então um deles deveria ficar de quatro e rolar uma bola até um ponto específico, enquanto o outro, né, o outro do casal só olhava de longe. Na volta, quem estava olhando é que deveria fazer a atividade. Então, eram atividades completamente diferentes entre os dois grupos. O início da maioria dos relacionamentos ele é empolgante, né? Tem muita novidade, curiosidade, etc. Passado um tempo, aquilo acaba se tornando um pouco mais monótono, né? Ou seja, os mesmos restaurantes, as mesmas férias, as mesmas conversas, os mesmos amigos e assim por diante. E se pudessem criar situações que gerem as emoções como no início? Era a dúvida dos pesquisadores. Novas, diferentes, empolgantes, né? Trabalhando juntos em prol de uma mesma meta. Eles queriam testar isso. No final, todos tiveram que preencher questionários, né? Dando notas, por exemplo, para o grau em que o parceiro tinha feito com que se sentissem, né? Que sentissem, na verdade, um arrepio, uma onda de felicidade. E os casais deste grupo aqui do velcro, né, que fizeram uma atividade bem comum, tinham que estar juntos, grudados, colados, uma atividade engraçada, né, engatinhavam, tinham que subir um obstáculo de 1 metro, não podiam deixar cair uma almofada que estava presa entre os dois corpos deles juntos, etc. Eles estavam muito mais amorosos, né? Numa sequência desse estudo, os pesquisadores filmaram os casais planejando as próximas férias ou como eles poderiam fazer algumas melhorias importantes em casa, né? Esses pesquisadores chamaram outros pesquisadores que não tinham acompanhado nada sobre essa pesquisa, então eles não sabiam, tá? E esse outro grupo de pesquisadores assistiu cuidadosamente e contou quantas vezes um membro do casal demonstrava alguma forma de hostilidade. Os casais do velcro fizeram comentários significativamente mais positivos do que os da bola. Essas descobertas, elas reforçam, né, que o nosso comportamento ele exerce poderosa influência sobre o modo como pensamos e sobre o modo como sentimos. Então, mais uma pesquisa que reforça essa ação inversa, né? Num estudo clássico, um grupo de pessoas tinham que somar uma lista de números, né? O grupo deveria franzir as sobrancelhas durante a tarefa. Ou o outro grupo deveria dar um leve sorriso. O grupo que franziu teve a sensação que precisavam, né, de muito mais esforço, pelo simples fato de franzir. Lembrando que todas essas pesquisas, eu já falei isso, eu só estou reforçando, todas elas, a fonte está aqui, quem são os pesquisadores, né? Qual o nome da pesquisa, onde ela foi publicada, qual é a página e assim em diante, ou seja, dando bastante legitimidade sobre todo esse embasamento científico que a gente está trabalhando. Ron Friedman, né, um PhD, é psicólogo, especialista em mudança de comportamento, a gente não tinha apresentado ele ainda, especializado em motivação humana, é um colaborador frequente aí da revista de negócios de Harvard, dentre vários outros, também tem livros, tem um livro que se tornou um best-seller e assim por diante. Na pesquisa que ele fez com um colega, foi pedido que as pessoas resolvessem anagramas difíceis com os braços cruzados ou apoiados sobre a coxa. Olha que curioso. Cruzar os braços é inconscientemente associado à teimosia e obstinação, né? Esses voluntários se esforçaram por um tempo quase 2 vezes maior. Nós não estamos falando de 5%, de 10%, de 20%. Quase 2 vezes por cento maior e, portanto, resolver um número muito superior de anagramas. Pelo simples fato, nada mudou
de os pesquisadores dividirem em grupos e pedirem para eles cruzarem lá os braços e o outro com as mãos nas coxas. Tommy Ann Roberts, né, PhD, é psicóloga social e de personalidade, é cofundadora, né, da teoria da objetificação, tá, cujo trabalho gira em torno das consequências emocionais, comportamentais e cognitivas. Ela conduziu um estudo onde dividiu os participantes em 2 grupos. Tá? Durante 3 minutos eles tinham que ficar um grupo ereto e o outro grupo esparramados na cadeira. Teste de matemática, né, e avaliação do estado de espírito foram feitos. Olha que incrível. Os eretos sentiram-se mais felizes e tiraram melhores notas do que o outro grupo que ficou esparramado na cadeira. E aí teve uma parte curiosa, que é o seguinte: algumas mulheres, como eles tinham que ficar eretos, né, algumas mulheres não tiveram esse resultado, o que fez com que os pesquisadores especulassem, né, que o modo de projetar os seios, né, pode ter causado algum constrangimento, né, porque tinha que ficar ereto, então eles especularam que poderia ser isso. Dale Carnegie, um mestre também dos mestres, né, autor aí de best-seller com mais de 50 milhões de exemplares, foi conselheiro de líderes mundiais. Ele reforça: haja como se já fosse feliz e isso o tornará mais feliz ainda. Olha o nível, né, das personalidades que estão reforçando. Segundo William James, que é um psicólogo e filósofo, né, rotulado como o pai da psicologia americana, olha o patamar. A ação parece acompanhar a sensação, mas na realidade, ação e sensação andam juntas e regulam a ação. Andam juntas. E regulando a ação, que está sob o mais direto controle da vontade, podemos indiretamente regular a sensação, que não o está. Olha o que ele cita. Deste modo, o soberano e voluntário caminho para o bom humor, se o nosso foi perdido, é proceder alegremente, agindo e falando como se o bom humor já estivesse lá. Todos buscam felicidade no mundo e existe um caminho certo para encontrar. É pelo controle dos seus pensamentos. Felicidade depende de condições internas e não externas. A gente já apresentou o Sean Eckhor, um dos maiores especialistas do mundo em felicidade. Ele está liderando, né, uma série de cursos aí sobre 21 dias para inspirar mudanças positivas com a Oprah, que é uma personalidade aí mundialmente conhecida. O ato de sorrir faz seu cérebro achar que você está feliz, de forma que ele começa a produzir as substâncias neuroquímicas que de fato faz você se sentir feliz. Nós estamos falando de neuroquímica, nós estamos falando de biologia, né? Os cientistas chamam isso de feedback facial. Em outras palavras, ele diz, né? Finja até virar verdade. Um estudo investigou a influência mais duradoura das expressões praticadas. Os participantes repetidamente produziram as expressões faciais e posturas associadas à felicidade, também à tristeza e também à raiva. Os resultados mostraram que quando param de sorrir, o incremento de felicidade permanece. Olha que interessante isso, afetando os aspectos do próprio comportamento, como interação com outros de maneira mais positiva. O resultado nem é só imediato, ele permanece. E aí, eu tomo a liberdade, chegando aqui no final do tópico, de comentar o seguinte. Eu comecei, é curioso essa história, na época, como que eu posso explicar? Eu era jovem, eu achava, talvez fosse de fato verdade, mas eu vou seguir aqui pelo menos o meu pensamento. Eu me via e eu achava que eu tinha uma fisionomia de uma pessoa muito jovem e de idade. E como, na minha opinião,
eu me dedicava muito, eu trabalhava sem dúvida nenhuma muitos e muitas mais horas do que a maioria dos colegas de trabalho. Aliás, eu lembro que ao iniciar minha carreira, eu tomei uma decisão, ela foi muito rápida, aliás, nem gastou muito pensamento não para eu tomar essa decisão. Eu olhei para o lado e pensei, é uma pirâmide para você fazer uma carreira, né, dentro de uma empresa. Ou seja, tem muito menos vagas superiores do que a vaga de base. Aonde eu entrei numa vaga de base bem baixa. E aí o pensamento funcionava da seguinte maneira: eu sou mais inteligente, eu pensei naquela época, do que algumas desses meus colegas? E eu tinha a resposta. Em absoluto, não. Eu não tinha uma vírgula a mais de inteligência. Então, veio um raciocínio na minha cabeça. Eu preciso entregar mais resultado, mas eu não sou mais inteligente. Então, a forma que eu encontrei foi o seguinte: eu vou trabalhar mais, porque se eu trabalhar mais, inevitavelmente eu vou entregar mais resultado, porque foram mais horas trabalhadas, e como em geral, não só esse comportamento de resultado, óbvio, você precisa entregar resultado, você precisa ter um ótimo relacionamento, tudo isso influencia. Mas então a gerência ali, os superiores, ou lá na fase dos diretores, supostamente escolheriam a mim para ser promovido. Essa era a minha cabeça de um jovem começando a carreira lá com 18, 19 anos. Legal. Então, se o padrão era trabalhar 8, eu trabalhava 12. Se alguém percebeu a estratégia que eu estava usando e começou a trabalhar, não importa, 10, 12, eu aumentava, eu ia para 15, eu ia para 16 horas e não tinha conversa. Era essa a minha questão. Eu já expliquei que eu tinha aquele sentimento de estar atrasado, então, né, entre aspas, era aquela história do faca na caveira, eu tenho que correr mais do que os outros. Essa é a história, não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso, não é essa situação, mas a minha história foi baseada nisso. Então, eu cresci rapidamente e de repente eu me vi numa situação onde eu achava que ia impedir a continuação do meu crescimento por conta da minha fisionomia de uma pessoa muito jovem. Ao meu lado, em uma das empresas que eu trabalhei, né, era um patamar de gerência, então os gerentes e diretores aparentavam, eram pessoas que estavam muitos anos na empresa, então eles tinham uma idade e também aparentavam a idade que tinham, que eram muito, muito mais velhos do que eu. E eu achava que isso ia barrar o meu crescimento. E aí eu comecei a me preparar fisicamente, né, para parecer mais velho. É curioso isso dizer hoje, né, porque hoje eu tô louco para parecer mais novo, né? Os cabelos brancos já não me deixam mais esconder a idade, as rugas e etc. O botox e tudo mais. Então é o seguinte, eu comecei a usar uma roupa muito mais formal, uma roupa social, sapato e etc. Eu usava lente de contato, né, porque eu odiava, achava que era horrível usar óculos naquela idade de jovem. Eu comprei um óculos que eu só usava para trabalhar. Saiu do trabalho, eu usava lente de contato, mas no trabalho me deixava o óculos. Eu deixei uma leve barba, não tenho muita barba, mas eu deixei uma leve barba, sei lá o nome daqui, cavanhaque, né, que feio demais, muito feio, que eu deixava aquilo para que eu parecesse mais velho. Eu lembro que até a postura, todo o comportamento de andar, de postura, né? Uma coisa curiosa que depois eu cheguei até a comentar, era o cruzamento das pernas, né? Eu percebi que a alta diretoria, não sei se foi uma coincidência ou não, eles cruzavam a perna, né? Entre aspas, eu não sei como que eu posso explicar isso, completamente o cruzamento da perna, e não em geral como o homem faz, que ele dobra só e cruza a perna, e sim como a mulher faz que cruza inteiro. Então eu comecei com a mesma postura e eu fui mudando o meu comportamento, né? Ou seja, para que eu estivesse muito mais semelhantes a essas pessoas que eu queria alcançar o cargo, que era o alto cargo de gerência, o alto cargo de diretoria, tá? E naturalmente não foi só não é a questão de uma única técnica, mas eu consegui crescer muito na carreira. Algumas coisas são curiosas porque até hoje eu tenho alguns comportamentos, né, que ficaram fixos dessa época, especialmente lá, por exemplo, o cruzar das pernas, os amigos brincam e etc. E tem mais, né? Além dessa questão do efeito de semelhança com as pessoas,
que também tem toda uma técnica de persuasão que envolve a semelhança. Mais para frente a gente cita isso, eu cito isso no meu curso de marketing, etc. Basicamente o seguinte, essa postura, ela também me fazia sentir mais capacitado. Toda essa ação que eu estava fazendo, esse comportamento, me fazia sentir mais confiante, né? E isso me deu vantagem, né, para alcançar novas posições profissionais. É uma história pessoal que envolvia esse haja como se já fosse, ou seja, eu comecei a usar a postura, né, da alta gerência, da alta diretoria, para literalmente chegar lá. Isso me deu mais confiança, as pessoas também começaram a me ver dessa maneira. A gente faz agora uma pausa novamente, eu peço que você volte aí com o seu papel, com a sua caneta, com o seu lápis, para que você possa escrever e fazer esse exercício. A primeira pergunta que eu deixo é: quais posturas, né? Lembre-se que a gente está no tema do haja como se já fosse. A gente apresentou várias pesquisas comprovando, né, que os pensamentos e sentimentos eles acabam influenciando os nossos comportamentos, mas que o inverso, que esse tema está tratando, acontece também. Os nossos comportamentos está provado cientificamente que eles influenciam as nossas ações e sentimentos. E se isso, como está comprovado, ficam alguns exercícios para que você entenda se realmente os seus comportamentos estão coerentes com o que você quer chegar. Então, assim, quais posturas, né, venho realizando e são congruentes com o que objetivo ser, com o que objetivo sentir e viver? Quais comportamentos, posturas e ações vou realizar que sejam compatíveis com uma pessoa feliz, rica, confiante, organizada, focada, intensa, enérgica, com sensação de paz ou qualquer outra que você deseje ter? Eu citei algumas aqui, não necessariamente você está buscando isso. Pode não estar buscando, pode não gostar ou pode estar com outro objetivo. Que atividades geram emoções positivas que me comprometo a vivenciar mais? Um bom livro, um encontro com amigos e assim por diante. Para finalizar, quais atitudes posso estar realizando, né, que não são compatíveis com o que quero ser? Por exemplo, eu sempre compro o produto mais barato, puxa, eu não quero ser aquela pessoa mesquinha e etc, mas eu acabo tendo esse comportamento, então o comportamento vai mexer nos sentimentos e nos pensamentos, né? Eu lembro de uma história, obviamente não vou citar nomes, né, e também não é um amigo, é conhecido do conhecido, mas eu viajo para a Europa, né, porque eu quero estar na Europa, e eu lembro que era curioso, eu me alimento de traquinas, né, que é uma bolacha lá, da marca Traquinas, não importa, e não levou nenhum outro tipo de comida, não comeu em nenhum outro lugar, só se alimentou de traquinas, né, um conhecido de um conhecido acabou citando isso. E aí ele citava algumas outras questões, e na hora, como não era ninguém próximo, eu não podia falar, mas era curioso porque, né, se tivesse a oportunidade, eu dizia, olha, você está infeliz por algumas questões, mas você continua agindo, né, agindo de uma forma que reforça esse ponto, né, que ele tinha me citado ali numa roda de conversa que estava incomodando ele. Então, assim, um comportamento de egoísmo, né, não me posiciono em uma reunião, por exemplo, não assumo riscos, né, então são atitudes que eu posso estar realizando que não são compatíveis com o que eu quero ser. Esses são exemplos, pode ser que você não deseje nada disso e outras coisas, só estamos citando alguns pontos. Então, a gente finaliza mais esse tópico, que é o haja como se já fosse, e como eu orientei, né, em alguns outros tópicos que a gente passou, é um momento, sempre no final de um dos tópicos, é um momento de você dar uma pausa, uma respirada e fazer com calma alguns exercícios que vão te ajudar bastante a compreensão, a autoavaliação, a tomada de decisões e especialmente quando eu juntar todos esses pontinhos, conforme eu já falei, na sequência do programa, vai ficar mais fácil ainda você atingir os seus resultados. Então é isso e nós já nos encontramos na próxima aula.